E aí, estudante, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou tratar sobre balanço patrimonial. Bom, o intuito desse vídeo é ajudar você, tá? Meu aluno ou estudante de contabilidade que tem dificuldades em relação a essas partes introdutórias do balanço patrimonial. A gente não vai entrar tão a fundo, depois eu vou deixar uma outra série de vídeos para que a gente pegue bem pesado em relação aos detalhes ali do balanço, mas nesse primeiro momento a gente vai entender como que funciona o balanço patrimonial como um todo e como que ele é organizado, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro momento que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte, tá? Que o balanço patrimonial, o que ele é? Ele é uma demonstração financeira, uma demonstração contábil, né, obrigatória, certo? E qual que é a finalidade do balanço patrimonial? É demonstrar, né, exprimir a situação patrimonial e financeira de uma empresa num determinado momento. Então, numa determinada data, num determinado período, a empresa, para entender como é que está a sua posição, ou seja, a sua situação patrimonial, a sua situação financeira, ela precisa de um relatório. Esse relatório é o balanço patrimonial. Veja bem, a empresa, ao longo de uma série histórica, ela faz ali todos os registros dos fatos que afetaram o seu patrimônio. Compra de coisas, venda de coisas, troca de uma coisa por outra. Por exemplo, quando você tem lá um direito a receber, uma duplicata a receber, e você recebe essa duplicata, então você tem uma diminuição do saldo da conta de duplicata a receber, mas em contrapartida você vai ter um aumento do saldo da conta, de alguma conta de disponibilidade. Então, todos esses fatos que aconteceram ao longo de um período, tá? Eles acontecem inúmeras vezes, em inúmeros registros, e para que o usuário dessa informação contábil ele consiga entender como é que está o patrimônio da empresa, se ele fosse buscar nesse livro de registros, né, a quantidade de informação que ele teria acesso seria muito grande e o tempo que ele ia dedicar para isso seria muito grande, fica inviável. Então, ao invés de ele olhar toda a série histórica de movimentos contábeis, o que ele faz? O que o usuário faz? Ele vai pegar um resumo de tudo aquilo que aconteceu na empresa ao longo de um período, ou em períodos diferentes, para que ele possa fazer os seus estudos. Esse resumo é demonstrado no balanço patrimonial. Ao invés de ele olhar um livro com as movimentações contábeis, ele vai olhar ali um relatório de uma folha, de uma página, para entender o que tem, como que está o patrimônio da empresa naquele momento. Para isso serve o balanço patrimonial, tá? Então, o balanço patrimonial ele é sempre uma data específica, ou seja, como se fosse uma foto do patrimônio da empresa naquele dia, naquele momento. Geralmente datado com 31 de dezembro de cada ano. Geralmente. Mas isso tudo vai depender, evidentemente, da política da empresa, tá bom? Bom, então, como eu já falei, o balanço patrimonial ele retrata essa foto do patrimônio. A gente chama isso na contabilidade de estática patrimonial, certo? E só uma revisãozinha. O que tem no balanço patrimonial? O que ele retrata ali? Né? Quais são os elementos que estão demonstrados ali? Ali nós temos a parte positiva do balanço, que corresponde à parte de bens e direitos, né? As bens e direitos a gente chama de ativo, e a parte negativa do balanço, onde a gente chama de passivo exigível e patrimônio líquido, beleza? Bom, dada essa introdução, a gente vai agora para a estrutura do balanço patrimonial. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Vamos lá, vou compartilhar uma tela com vocês. Aqui. Vamos nós. Bom, nessa tela, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a estrutura do balanço patrimonial, de forma resumida, tá? Como eu disse, aqui é uma introdução ao balanço patrimonial. Nós temos a parte do ativo, de um lado, certo? E nós temos a parte do passivo, do outro lado, ativo total e passivo total, certo? Ativo, ele é dividido em dois grupos. Ele é o ativo circulante, ok? E ativo não circulante. Passivo, da mesma forma, passivo nós temos, passivo total nós temos passivo exigível e passivo não exigível.
Passivo total é dividido em dois grupos, o exigível e o não exigível. Ao passivo exigível, nós dividimos em dois grupos, entre passivo circulante, da mesma forma, e passivo não circulante. Circulante e passivo não circulante, certo? Isso aqui tudo compõe o nosso passivo exigível. Vamos lá. E nós temos também, do lado do passivo total, o nosso patrimônio líquido, certo? Esse cara aqui, ó, passivo exigível e passivo não exigível, a gente chama esse cidadão aqui, né, passivo circulante, passivo não circulante, a gente chama tudo isso aqui de passivo exigível, certo? E patrimônio líquido a gente também chama de passivo não exigível, tá? Só a título de curiosidade, tá? Ele é chamado de passivo não exigível porque correspondem às dívidas que a sociedade tem para com os sócios, para com os acionistas. Por exemplo, o recurso que os acionistas injetam na empresa para a formação do capital social. A ideia é o seguinte, né, que o acionista ele não vai exigir esse dinheiro, embora seja direito dele, né, ele não vai exigir esse recurso da entidade, pelo menos não a curto e médio prazo, vamos colocar assim, tá? E passivo exigível, porque toda essa parte de passivo circulante, passivo não circulante, são as obrigações da companhia com terceiros, por exemplo, fornecedores, com o fisco, tá? Bancos, etc. Investidores, credores, dependendo da situação, investidores, alguns outros credores por empréstimo, né, que é o caso de banco, instituição financeira, por exemplo, tá bom? Então, aqui nós temos ativo total e passivo total. O passivo total ele é dividido em passivo exigível e passivo não exigível. E dentro do passivo exigível nós temos passivo circulante e passivo não circulante. Tá bom? Então essa daqui é uma estrutura do balanço patrimonial. Se a gente fosse dividir, só para ficar uma situação gráfica um pouco, assim, com um visual um pouco mais bonito, seria mais ou menos assim. Tem esse cara, e aqui a gente divide dessa forma aqui. Pronto. Ativo e passivo, tá bom? Ativo total, passivo total. Passivo total dividido em passivo exigível e não exigível, sendo exigível passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Beleza? Bom, agora o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Qual que é o critério para se ter, né, a primeira coisa, como é que eu divido entre circulante e não circulante? Eu já vou falar da disposição da organização das contas dentro do balanço patrimonial, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas rapidamente, como é que eu classifico entre circulante e não circulante? Isso é interessante saber. Eu deixei um esqueminha para vocês aqui, ó, só para a gente entender. Vamos lá. Qual que é o critério para que eu tenha bem e direito classificado no circulante e no não circulante? Ou qual que é o critério para que eu tenha uma obrigação classificada no passivo circulante ou no não circulante? É o seguinte, para ativos, né, para bens e direitos, em relação ao que se espera, ao prazo pelo qual eu espero que eu vá realizar esse ativo. O que seria realizar? Transformar em dinheiro. Isso é realizar, tá certo? Bom, e as minhas obrigações exigíveis, ou seja, quando que eu acredito que eu vou pagar determinada obrigação, ou qual que é a data de vencimento dela, qual que é o prazo de exigibilidade dela. Então, vamos lá. Ativo circulante são aqueles bens e direitos que eu acredito que eu vá realizá-lo, transformá-los em dinheiro até o final do exercício social seguinte. Foi por isso que eu deixei aqui, ó, bem destacado. São bens e direitos que eu vou realizar, transformar em dinheiro até o final do exercício social seguinte. Bom, agora olha aqui comigo nessa linha do tempo, tá? 31 de dezembro de 2019, 1º de janeiro de 2020.
até 31 de dezembro de 2020, aí vem 1º de janeiro de 21 até final de 2021, depois início de 2022. Bom, a própria lei, tá? A Lei 6.404, salvo engano, artigo 178, tá? Salvo engano, artigo 178, depois eu vou confirmar aqui para vocês, diz o seguinte, tá? Que ativo circulante, tá? O ativo é dividido em circulante e não circulante, tá? E lá no meu ativo circulante, eu tenho as disponibilidades e os direitos realizáveis no decorrer do exercício social seguinte, ou até o final do exercício social seguinte, tá? Perdão, acho que artigo 178 ou 179, eu vou confirmar isso para vocês aqui, mas acho que é 179. Mas vamos lá. Então, ativo circulante, a gente vai ter disponibilidade e os direitos realizados no decorrer do exercício social seguinte, ou até o final do exercício social seguinte. O que é isso? Isso é o seguinte, vamos lá. Quando a gente está olhando para um balanço patrimonial com a data de 31 de dezembro de 2019, a definição é ativo circulante, né, são os bens e direitos realizáveis no curso do exercício social seguinte ou até o final do exercício social seguinte. Bom, se a gente está em 31 de dezembro de 2019, exercício social seguinte é 2020, certo? Bom, então, todo bem e direito que eu for transformar em dinheiro durante o exercício seguinte, ou seja, em 2021, até 31 de dezembro de 2021, até 31 de dezembro de 2020, perdão, a gente está em 2019, tudo aquilo que eu for transformar em dinheiro até 31 de dezembro de 2020, né, a gente classifica como circulante, ou no nosso caso, no nosso exemplo, ativo circulante. E passivo circulante, todas as minhas obrigações exigíveis até o final do exercício social seguinte. Então, todas as obrigações exigíveis até o final do exercício social seguinte, no nosso exemplo em tela, até 31 de dezembro de 2020, né? A gente estando em 31 de dezembro de 2019, então todos os bens e direitos realizáveis, ou todas as dívidas exigíveis até o final do exercício social seguinte, ou seja, até o final do ano seguinte, no caso 2020, a gente classifica como ativo circulante. Após esse período, ativo não circulante, certo? Aí a gente vai ter um detalhe, que é por isso que eu deixei essas chaves aqui embaixo. É o seguinte, agora a gente saiu de 31 de dezembro de 2020, de 31 de dezembro de 2019, e a gente foi para cá, ó, esse marco aqui. 1º de janeiro de 2020. Então, saímos de 31 de dezembro de 2019 e entramos em 1º de janeiro de 2020, certo? Qual que é a definição trazida pela lei? Artigo 1795, da 6.404. Todos os bens e direitos realizáveis até o final do exercício social seguinte, ou durante o exercício social seguinte. Exercício social seguinte a 2020 é 2021. Então, como agora nós estamos em 1º de janeiro de 2020, né, tudo que acontecer até o final de 2021, ou seja, 31 de dezembro de 2021, vai ser classificado como ativo circulante. Ativo circulante. Aqui, ó. Até vou melhorar assim para vocês, ó. Pronto, quem não tem erro. Fica mais claro assim. Então, tudo que acontecer a partir de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2021, a gente vai classificar como circulante. À medida que essa linha do tempo for passando, esse marco for passando, 1º de janeiro, 2, tal, 3, 4, hoje dia 28 de 10 de 2020, então a gente estaria mais ou menos aqui assim, 28 de 10 de 2020. Mesmo assim, tudo que acontecer até 31 de dezembro de 2021, ou seja, está fixo lá em 2021, porque é o final do exercício seguinte. Isso vai acontecer até 31 de dezembro de 2020, que acontecer até 2021, ativo circulante. Aí, quando a gente chegar em 1º de janeiro de 2021, aí essa régua, ela vai até o final do exercício seguinte, 2022, certo? Então, tudo que acontecer até o final do exercício social seguinte, a gente classifica como circulante. Após o final do exercício social seguinte, nós classificamos como ativo não circulante, certo? Então, aqui, ó, ativo circulante, bens e direitos realizáveis até o final do exercício social seguinte. Passivo circulante, as obrigações exigíveis até o final do exercício social seguinte. Após esse período, se for bem direito, vai ser ativo circulante,
se for bem direito que eu vá realizar após o exercício social seguinte, ou bem direito que eu não tenha a menor intenção de vender, ativo não circulante, e as minhas obrigações exigíveis após o final do exercício social seguinte, a gente classifica como passivo não circulante. Ok? Bom, então a gente está falando aqui agora de estrutura, tá? Do balanço patrimonial. Falei para vocês em relação à classificação de circulante e não circulante, beleza? O que eu quero falar com vocês agora rapidamente? Como se divide o ativo circulante e como se divide o ativo não circulante, tá bom? Vamos lá. Como é que eu divido o ativo circulante? O ativo circulante ele é dividido em 3 pontos, tá? Ele é dividido em disponibilidades, direitos realizáveis até o final do exercício social seguinte e aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Assim que eu divido disponibilidade, direitos realizáveis até o final do exercício seguinte e aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Aqui, voltando para essa parte, eu deixei preparado para vocês também, para a gente ganhar tempo, um esquema. Nesse vídeo, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou parar só nessas 3 divisões. Próxima oportunidade, eu vou deixar mais conteúdo gravado para vocês, não se preocupem. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre ativo não circulante. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre passivo e passivo no total, tá? Passivo mais patrimônio líquido, certo? Bom, então a gente vai finalizar esse vídeo aqui nas divisões de ativo circulante. Seguinte, né? Bom, então a gente fala, e vocês entenderam como é que eu classifico como um bem ou direito como circulante ou não circulante, certo? Agora, como é que eu divido o meu ativo circulante? O meu ativo circulante, ele é dividido em, como eu disse, disponibilidades, direitos realizáveis até o final ou no decorrer, né, do exercício social seguinte e aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Vamos lá. O que são as disponibilidades? Disponibilidades é dinheiro em caixa, né, que é o caixa da empresa, ou equivalente à caixa, né, ou seja, dinheiro, ou aquilo que pode ser prontamente transformado num montante conhecido de dinheiro, por exemplo, um CDB, né, que tem um resgate imediato, aqueles produtos do banco lá, que é investe fácil, conta remunerada, essas coisas assim, são prontamente convertidas em montante de dinheiro, certo? Dinheiro em banco, ou seja, tudo aquilo que todo recurso, todo dinheiro, ou que pode ser prontamente transformado em dinheiro que a empresa tem, são as disponibilidades dela, certo? Bom, conta contábil que representa isso? Caixa, banco, poupança, aplicação financeira, de liquidez imediata, essas contas contábeis, tá bom? Então, disponibilidades, direitos realizáveis até o final do exercício social seguinte. O que é isso? Tá? São aqueles direitos que eu vá ou receber, ou acredite que eu vá vender, até o final do exercício social seguinte. Por exemplo, duplicatas a receber, né? Eu vendi, mas vendi a prazo, emiti um boleto e espero que daqui a 30, 60, 90 dias eu vá receber esse boleto. Está dentro do curto prazo, ativo circulante. Ativo circulante, direitos realizáveis até o final do exercício social seguinte. Então, duplicatas a receber ou clientes, estoque de mercadorias, impostos a recuperar, todos os bens e direitos que eu acredito que vai virar dinheiro para mim, ele vai se transformar em disponibilidade para mim, até o final do exercício social seguinte, certo? E aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Isso aí, galera, é pagamento antecipado de despesa. Por exemplo, seguro. Quando você faz o seguro de um veículo, você paga à vista ou paga em 2, 3 vezes, mas um seguro que equivale por um período de 12 meses, né? Então, quando você pagou lá o seguro do veículo da empresa e esse seguro te dá direito para uma cobertura de um sinistro, determinado sinistro por um período de 12 meses, você pagou antecipado. Então, você tem o direito de ter seu bem segurado e, à medida que o tempo for transcorrendo, você vai consumindo esse direito, né? Você pagou à vista em janeiro, aí transcorreu todo o mês de janeiro, então você consumiu 1/12 daquele seu direito, certo? Aí você consumiu aquele direito, no consumo desse direito que você tem aí sim a despesa com seguro. Até então, o que você tem você efetuou um pagamento de forma antecipada, esse pagamento te gerou um direito de ter esse seguro. Acontece com o aluguel também, por exemplo,
No meu escritório de contabilidade, eu tenho alguns clientes que gostam de chegar em janeiro e me pagar o ano inteiro. Por quê? Porque quando eles fazem esse tipo de pagamento, eu normalmente concedo desconto para eles. Então, eles falam, poxa, já que eu vou ter esse ganho financeiro, né, que é o meu desconto, eu prefiro pagar tudo agora. Então, quando acontece isso, agora eles vão ter, na verdade, né, a empresa deles, quando efetuar esse pagamento antecipado de honorários contábeis, o que eles vão ter, na verdade? Agora eles vão ter o direito de ter esse serviço prestado, tá certo? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Eu vou gravar uma série de vídeos. O próximo vídeo eu vou tratar com vocês sobre a parte de ativo não circulante. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre passivo no total. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, tá certo? E só a título de curiosidade, eu deixei aqui, ó, essa régua dizendo o seguinte, se vocês forem reparar, mais líquido, menos líquido, certo? Mais líquido para menos líquido é o seguinte, quando as contas dentro do balanço patrimonial, as contas do ativo, elas têm que ter essa organização referente ao seu grau de liquidez, né? Grau decrescente de liquidez, ou seja, as contas têm que ser organizadas de ordem decrescente de grau de liquidez, do mais líquido para o menos líquido. O que eu quero dizer? Mais líquido, aquilo que é dinheiro, basicamente, que é o caixa, até o menos líquido, ou seja, aquela com menor chance de eu transformar em dinheiro, ou aquela que não tem até aquela que não tem a menor intenção de transformar em dinheiro. É isso que essa regra ensina e está de acordo com a Lei 6.404. Tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado, deixe um like, se inscreve aí no canal e sempre eu vou colocar conteúdo para vocês visando aquela revisão relâmpago para quem ou está estudando contabilidade por qualquer motivo que seja, concurso, etc., ou para aqueles meus alunos na universidade, porque esse é um tema que a gente trabalha bastante em sala de aula. Tá bom? Pessoal, grande abraço e bons estudos.